Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galhardo de novo e a liderança mantida. O Bahia se recupera e faz um bom jogo. Dois pênaltis bem polêmicos marcaram esse empate do Inter com o Bahia no Beira-Rio. Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. O copo meio cheio mostra que o Internacional se mantém na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Embora o São Paulo tenha vencido o Fluminense e encostado ali a diferença seja de um ponto, o Inter segue na liderança. O copo meio vazio é que nos dois últimos jogos o Inter deixou escapar duas vitórias, com lances no finalzinho, tanto contra o Palmeiras, mesmo sendo fora de casa, estava vencendo e deixou empatar, como agora jogando em casa contra o Bahia, em que vencia o jogo e por conta de um pênalti que a gente vai falar mais na sequência, acabou deixando escapar uma vitória. E aí são pontos em que o Inter poderia ter somado 6, né, nessas últimas duas partidas. Dá para recuperar, ainda dá, mas realmente fica essa sensação de uma leve frustração. Agora, a atuação do Inter ela decepcionou um pouco, especialmente em relação ao que o Inter vinha apresentando. Não foi uma atuação daquelas que a gente vinha acompanhando com efetividade, com muita marcação, inclusive no jogo contra o Palmeiras, em que o Inter começa com um time completamente descaracterizado e depois melhora no segundo tempo com as entradas do Galhardo, do Edenilson e tudo mais. Nesse jogo contra o Bahia, o Eduardo Cudê monta um esquema com o D'Alessandro lá na frente com o Galhardo, o Gabriel Bosquilha, que não foi bem, e o Johnny mantido na equipe, o que considera um acerto, até porque ele não está podendo contar com o Lindoso e o Musto. O Patrick fez um jogo de muita intensidade, muita marcação, o Edenilson também não esteve a pleno daquilo que a gente conhece ele, uns 70%, 80%, o Bosquilha mal, como eu disse, e o D'Alessandro eu acho que até fez um bom primeiro tempo enquanto teve saúde. E o Galhardo decisivo mais uma vez. Agora incrível, né, como essas saídas de bola propostas pelos técnicos têm oferecido gols aos adversários. Foi assim na falha do Zé Gabriel e também do Vitor Cuesta, em que o Rodriguinho, deixar para o Rodriguinho, é um grande jogador, ele acabou roubando a bola e fazendo o gol do Bahia, abrindo o placar inclusive no Beira-Rio. O Bahia que estava com o seu interino, Cláudio Prates, enquanto não confirma um treinador, se falou no Felipão durante a semana, agora o mais recente, né, o mais novo especulado é o técnico Fábio Carille, que está no Al Ittihad da Arábia Saudita para assumir o Bahia no lugar do Roger Machado, e a gente sabe que uma mudança no comando técnico, todo mundo sabe que eu sou fã do Roger, e acho que ele fez um bom trabalho, né, nesse quase um ano e meio, mas o time não vinha jogando bem. Nessa mudança, os jogadores já reagiram de forma diferente, assim, né, o Bahia teve muito bem postado, inclusive o Gilberto fez um gol que foi bem anulado pela arbitragem, pelo assistente, depois o Galhardo faz um gol também em condição de impedimento, tudo isso sem o auxílio do VAR, quer dizer, o VAR checa, mas os assistentes marcaram no campo corretamente, tanto o gol do Gilberto quanto do Galhardo. E o Bahia teve chances, inclusive mais pro final da partida, até para vencer o jogo. Eu brinquei no Twitter que o Abel Hernandes, que entrou no finalzinho, o atacante uruguaio contratado pelo Inter, já marcou o seu primeiro gol com a camisa do Inter, porque ele tira uma bola em cima da linha. Foi quase um gol, praticamente um gol. Que o Inter deixa de sofrer, seria uma derrota naquele momento, mas foi apenas uma brincadeira, né? Só para dizer que o Bahia realmente poderia ter chegado quando empata o jogo e tem até chance mesmo nos acréscimos para virar o jogo e conseguir a vitória. Foi um jogo muito difícil para o Inter, que, como eu disse, não repetiu as mesmas apresentações. O Inter tem sérios problemas nas laterais, quando não pode contar com o Saravia, o Rodinei não dá a mesma sustentação. No lado esquerdo, eu acho que o Wendel até não fez um mau jogo e se tiver sequência pode entregar mais do que o Moisés. Eu não vejo o Moisés, embora ele tenha algum mérito defensivo, tenha feito um cruzamento para o gol do Galhardo recentemente, é um jogador que pode até aprimorar, é voluntarioso e tal, mas eu ainda acho que na comparação Moisés e o Wendel tem condições de ser titular. Agora vamos falar dos lances polêmicos, porque não tem como a gente tirar isso do contexto do jogo. O Inter empata o jogo com o Patrick numa marcação-pressão proposta, né, pelo Eduardo Cudê, assim como o Inter sofreu um gol assim, o Bahia também sofre. O Inter consegue roubar a bola no campo de ataque, o D'Alessandro é muito inteligente, toca para o Galhardo, que cruza e o Patrick de cabeça empata o jogo. Isso foi muito, muito interessante da gente acompanhar. Aí vem o segundo tempo e o árbitro Braulio Machado marca um pênalti em cima do Vitor Cuesta.
Eu confesso para vocês que não consigo enxergar o pênalti e há uma demora, inclusive, para que o VAR chame para revisão. Por quê? Porque tem essa orientação de que se há o contato, se mantém, se respeita a decisão de campo, a menos que seja um erro claro e óbvio. Ou seja, na interpretação dos caras que estão lá no VAR, do tipo, meu, isso não é pênalti coisa nenhuma. Ou, por exemplo, não tem o contato, ele enxerga um contato que não existe. Aquela coisa assim que faça com que o árbitro repense a sua decisão. Pois bem, o VAR, imagino eu, entendeu tanto que não foi pênalti que chamou ele para revisão. Ele vai para a revisão e confirma a penalidade. Por quê? A sensação que eu fiquei é que ele marcou o pênalti no campo. Se ele vai no vídeo e acata a decisão do VAR e volta atrás, por exemplo, da sua decisão, ele confirma que ele cometeu um erro, cometeu um equívoco e acabou confirmando a sua decisão no campo, mesmo olhando no vídeo. Eu já olhei no vídeo muitas vezes e não consegui enxergar uma penalidade em cima do Vitor Cuesta. Impressionante como, mesmo com câmeras à disposição, ele resolveu confirmar a penalidade. Aí o Galhardo, que não tem nada com isso, é o artilheiro do campeonato, foi lá, chutou em cima e virou o jogo para o Internacional. Tudo se encaminhava para uma vitória, até que, mais uma vez, o VAR aciona o árbitro de campo. Mas dessa vez, de forma muito correta. Na verdade, nas duas vezes, né? É que na primeira o Braulio resolveu manter a decisão que ele tomou de forma errada, equivocada, dentro do campo. O erro aí não é o VAR, o erro é o árbitro de campo. Depois o VAR auxiliou, chamando para essa irresponsabilidade do Rodinei. O Rodinei faz uma alavanca com a perna e desloca com o braço num lance completamente fora da bola para impedir que esse jogador do Bahia ocupe o espaço. Não pode. Não pode. O árbitro de campo, obviamente, como está fora da bola, não tem como ver isso, e isso é função do VAR. O VAR viu, chamou o árbitro, que olhou no monitor e resolveu marcar o pênalti. O Cleison empatou o jogo. O VAR, nesse jogo, foi muito bem. Inclusive tentando ajudar o árbitro de campo a repensar a sua própria marcação. Mas ele optou por mantê-la. E aí acabou confirmando o próprio erro. É polêmico, são lances interpretativos, vai ter gente que vai achar uma coisa, vai ter gente que vai achar outra. Agora, parem com essa teoria da conspiração, né? Tá tudo encaminhado para o Inter ser campeão, estão roubando, não sei o que, não tem nada disso. A arbitragem, ela é infelizmente fraca e despreparada e sem critério. E realmente, em alguns lances que a gente vê, para uns árbitros é pênalti, para outros não é. A leitura dos lances ela é equivocada, muitas vezes o VAR interfere quando não tem que interferir. Realmente isso acontece. Agora, nesse jogo do Inter, o VAR para mim tá de parabéns. Os assistentes foram muito bem no primeiro tempo, anulando os gols. O VAR chamou quando tinha que chamar e o árbitro cometeu só esse equívoco de cometer um erro dentro de campo, poder voltar atrás da sua decisão e acertar, e preferiu manter o pênalti para o Internacional, que na minha opinião não aconteceu. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, da liderança do Inter, dos pênaltis marcados e tudo mais. Te inscreve no canal e eu volto na próxima. Tchau!